Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender sobre a atividade questionário. Para se fazer um questionário, eu preciso ter as questões. Então, primeiramente, antes de fazer a atividade, nós vamos até o banco de questões. Vamos criar as questões. Então, aqui do lado direito você desce até a administração do curso. Em administração do curso, eu tenho banco de questões. Então eu clico em banco de questões, aparecem opções de questões, categorias, importação e exportar. Questões são as questões propriamente que nós vamos criar. Categorias, se quisermos dividir as questões em categoria, com questões de prova, questões de exercício, ou a unidade da sua disciplina, você quiser dividir por unidade. Importação, eu posso importar as questões, e exportar, eu posso exportar essas questões que estão aqui para um outro. Como aqui a gente cria salas virtuais a todo o semestre, então eu posso exportar o meu banco de questões ou importar o meu banco de questões depois dele pronto. Para fazer uma questão, eu vou clicar em criar uma nova questão. Aí o Moodle ele tem as opções de questões que ele pode montar, como de arrastar e soltar sobre o texto, sobre a imagem, né, questões de múltipla escolha, ok? Então, por exemplo, se eu clicar aqui numa questão de múltipla escolha, eu vou pedir para adicionar. Então tem todo um padrão, o nome da questão, lembrando que no Moodle toda essa bolinha vermelha com ponto de exclamação é obrigatório constar, né? Então o nome da questão que eu vou colocar, aqui é o texto da questão, quer dizer, a pergunta. Aqui por padrão eu deixo um mesmo, ok? Aí o feedback geral que eu vou informar, que eu vou dar um feedback geral sobre a questão. É o ideal que o feedback seja dado a cada resposta. Okay? Se a questão é de uma ou várias respostas, então eu tenho uma questão de múltipla escolha que ela pode ter uma alternativa só ou mais de uma. Então aqui eu posso fazer a mudança. O ideal é que, se eu escolher aqui múltiplas respostas, então eu vou ter que definir quais são as respostas aqui e dar a pontuação de acordo com a resposta que eu der. Por exemplo, se eu dividir em duas, vai ser 50% para cada uma. Aí ele vai constar a resposta certa se ele acertar as duas questões. Se for 3, aí 33,33, por aí vai. Então, para montar essa questão, eu escrevo a pergunta aqui em cima e aqui embaixo eu vou digitar a resposta, ok? Com o feedback dela. E aqui eu escolho. Se for uma resposta só, eu escolho 100% total da nota atribuída à resposta verdadeira. O restante eu vou ter outras opções, mas a opção de nenhum como nota. Por que eu não estou fazendo aqui? Porque eu já tenho uma pergunta dessa feita, e aí eu vou mostrar com a questão já feita aqui. Ó. Uma de múltipla escolha é essa aqui. Ó. Então eu venho aqui em editar, descobrimento do Brasil, ó, editar a questão. Então ela está na categoria padrão da disciplina, né? O nome da minha disciplina é Ambitest, né? Ambiente teste. O nome da questão eu coloquei como descobrimento do Brasil e a pergunta que eu fiz foi quem descobriu o Brasil? Ok? Não dei feedback geral. A questão tem somente uma resposta verdadeira. Optei por ser, vai constar A, B, C, D, em vez de 1, 2, 3. Aí coloquei a primeira opção, como quem descobriu o Brasil foi Cabral. Nenhum, por quê? Porque a resposta é errada. E como feedback eu coloquei resposta incorreta. Escrevi. Na opção 2, Cabral, também nenhum, porque a resposta é errada. E como feedback, continuei com resposta incorreta. Na opção 3, coloquei a opção verdadeira, Cabral, com 100% da nota e o feedback de excelente.
Observe que eu dei 100% da nota. Se tivesse mais de uma opção, eu iria optar por 50% da nota. E os outros 50% seria da outra opção. E aí fiz a quarta opção e a quinta. Nenhuma as duas, que só vai constar uma como sendo verdadeira. Se eu quisesse incluir, aqui tem 5 opções, mas se eu quisesse incluir mais opções de resposta, poderia clicar aqui. Feedback combinado. Para cada resposta certa, o próprio Moodle já dá, ó, sua resposta está correta, sua resposta está parcialmente correta, ou sua resposta está incorreta. O próprio Moodle vai fazer essas opções com feedback combinado do que eu dei. Então, essa parte aqui, deixa que o próprio Moodle faz. Múltiplas tentativas. Aqui eu posso diminuir o peso da questão aplicando penalidades, né? Então, se ele fez a tentativa e errou, aí a próxima que ele fizer, ele vai ter uma penalidade de 33,33% aqui da questão diminuída. Então, eu posso aplicar penalidades aqui, ok? Posso aplicar penalidades, o professor pode diminuir, dando mais uma tentativa para ele, só que tirando do valor da nota. Ok? E aí eu vou salvar mudanças e aí eu posso visualizá-la por aqui, ó, como ficou. Pré-visualização. Então, ó, quem descobriu o Brasil, aparecem as opções, ó. E à medida que eu marco a opção, mando verificar, ele me dá a resposta, ó. Então, aqui é do meu feedback, ó. Sua resposta está incorreta, ó. Feedbackzinho, sua resposta está incorreta, que é o mesmo que o Moodle colocou também, sua resposta está incorreta. Então, o meu feedback foi resposta incorreta, e o do Moodle foi sua resposta está incorreta. Ok? Então, associou aqueles dois feedbacks que nós fizemos. Ok? Se eu quiser começar de novo, aí marcar a opção verdadeira, mando verificar, ó. Então, eu tenho essa opção aí. Esses outros feedbacks aqui, nós vamos fazer via questionário, tá? Não vamos aplicar na questão, deixar na questão não. Nós vamos poder fazer esse feedback via questionário. Lá na frente eu vou explicar melhor. Então, visualizei como seria essa questão, tá ok. Já está funcionando. Então, a primeira questão eu estou montando aqui. E existem vários outros tipos de questões. Uma questão de resposta curta. Então, uma de resposta curta, então o nome, aí qual é a pergunta que eu fiz, ó, qual é a capital do estado de Alagoas. E a resposta, eu coloquei a resposta Maceió, com acento, e dando 100% para ela. Quer dizer, a resposta correta seria essa. Ou Maceió também, se ele escrever sem acento, também vai ganhar o 100%. Qualquer outra opção de resposta, ele não vai considerar. E ele não vai se portar também aqui, ó, com a questão de ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Então, a caixa aqui, ó, não se importa se é maiúsculo ou minúsculo. O que ele está se importando aqui é se tem acento ou não. As duas, se o aluno esqueceu o acento, ele vai considerar, porque eu coloquei como segunda resposta sem acento, ok? Mas qualquer outra resposta que não seja Maceió, com acento ou sem acento, vai estar incorreta. Então, essa é uma alternativa de escrita. Então, eu escrevo a resposta aqui para ele. Se a resposta pode aparecer, como apareceu aqui, em formatos, você vai ver que o aluno pode colocar sem um acento, então eu crio uma outra resposta aqui. Se eu precisar, eu crio mais, ó. Ok? E múltiplas tentativas, aqui é aquela questão de você tirar pontos, né? A porcentagem de pontos, caso ele que nós já explicamos aí. Vamos lá, salvar mudanças. Ok, então criamos aí uma questão de resposta curta. Então, eu devo escrever. Então, se eu escrever com acento ou sem acento, ela vai considerar, vai considerar a resposta aí, ok? Então também está funcionando.
Vamos para a próxima aqui, ó. Nós vamos escolher uma associativa, essa de continentes. Vamos ver como ficou essa questão. Então, continentes, a pergunta: estes países estão localizados em qual continente? Aí eu defino o país, ó, França, e dou a resposta, europeu. Então vai ter que associar. França vai ser associada ao continente europeu. Então eu coloco a resposta e a associação dele. Ó. Japão, asiático, Peru, sul-americano, França, europeu. Ok. Feedback combinado, múltipla tentativa, nós já vimos. Vamos pré-visualizar. Podemos pré-visualizar por aqui, ó. Então agora essa associativa, ó, vê como essa questão é montada. Ó. Aqui não abriu legal, né? Aqui. Então, ó, Peru, aí eu tenho as três respostas de associação aqui, ó. E eu vou ter que colocar a associação. Então veja que a questão foi criada, ó, dando as opções que eu coloquei. Então, Peru, sul-americano, asiático e europeu. Verificar, ele vai, sua resposta está correta. Então, também está funcionando. Ok? Então, foi uma outra questão aí, de associativa aí. Vamos ver essa outra questão aqui, de poema de Camões. Vamos ver que questão se refere a... é uma questão de substituição do texto, ó. Então, eu tenho o nome da questão, poema de Camões, coloquei o texto todo aqui, e a palavra onde você quer substituir, você substitui por dois colchetes, abrindo a resposta, ou o número aqui, e os dois colchetes fechando. Esse número vai aparecer aqui embaixo. Ó. Então, a opção 1, a resposta dele. Então, é a palavra que está faltando lá. Ó. Ok? E o grupo A, aqui tem várias opções de grupo, B, C, D, ok? Para que esse grupo? Então, vai aparecer todas essas palavras que são do grupo A, para que ele possa responder essa questão 1 aqui. Se eu colocar uma do grupo A, outra do grupo B, outra do grupo C, aí já vai estar claro, ela vai estar definida por cores, vai estar claro qual é que ele deve substituir. Então, o grupo A, por exemplo, vai ser branco, o grupo B azul, então aqui no 2 vai estar azul, aqui no 1 vai estar branco, então ele vai saber responder. Se eu quiser deixar a dúvida para ele, eu deixo todas no mesmo grupo. E aí ele vai ter que pegar a palavra certa para responder. Nós vamos ver lá na visualização. Então, substituir algumas palavras aqui, né, que deveriam ser substituídas no meio do texto, e coloquei as palavras como resposta. Todas no grupo A. Ok? Fiz isso. Posso marcar aqui o embaralhar. E aí vou salvar mudanças. Ok. Vamos visualizá-la aqui, ó. E tá pré-visualizar. Então, olha só, amor é o fogo que arde sem... Então, tem as opções. Só tem essas opções aqui porque elas estão no mesmo grupo. Então, significa, elas são do mesmo grupo, então eu tenho que escolher a que é correta. Se eu tivesse colocado em grupos diferentes, só iria aparecer aqui a resposta certa. A não ser que eu criasse várias alternativas por grupo errada. Uma só a resposta certa V e várias outras alternativas. Aí a minha questão ia ficar muito grande. O ideal é que eu dê as respostas, todas as respostas verdadeiras aqui, só que ambas no mesmo grupo, para que ele tenha que adivinhar. Então é dor que desatina sem doer, é um andar em solitário entre a gente, é servir a quem vence o vencedor. Então aí ele vai completando aqui com as respostas certas. Si mesmo amor. Ok. E mando verificar. Aí a resposta está toda correta. Se eu errar alguma ali, ele vai me dar o erro ali. Ok? Então essa questão também está funcionando, a questão também de substituição no texto. Essa outra de regiões brasileiras já é substituição
em cima da imagem. Então, vamos editar questões aqui, ó, regiões brasileiras. Associe a sigla do estado ao seu correspondente desenho no mapa. Então, vou ter que baixar um desenho de um mapa lá, que esteja com as regiões sem o nome, né? Já fiz isso. Aí aqui eu capturo a imagem lá, a imagem vem para cá, ó. Ok? E aí ela vai estar sem essas indicações aqui, que eu vou fazer através desses itens arrastáveis aqui, ó. Então, o que eu quero arrastar? Eu quero arrastar uma imagem ou texto. No caso aqui, eu quero arrastar o texto, que é a sigla do estado que eu vou colocar. Então, eu coloco o texto, lembrando do mesmo grupo, aparecer como opção. Aí eu coloquei aqui MA, Maranhão, certo? Aí coloquei texto arrastável, grupo A, Acre. E aí texto arrastável, grupo A, Rio Grande do Norte, e aí fui. Texto arrastável, Tocantins, texto arrastável, Rio Grande do Sul. E depois eu venho aqui em áreas de soltura, ó. Então todas essas opções vão aparecer aqui para mim, ó. Sem essa marcação aqui de metragem na figura. Então, eu vou clicar aqui em São Paulo e no mapa, o São Paulo vai estar aqui para que eu arraste ele, ó. Então, ele vai estar aqui em cima. Aí eu vou clicar e vou arrastar para me colocar na opção correta, ó. Aí coloco São Paulo aqui. Tocantins vai estar aqui também. Eu vou clicar e vou arrastar o Tocantins aqui para a posição correta. Então, eu vou colocando as marcações corretas e aí o próprio Moodle vai delimitando a área dele na imagem e vai colocando essas marcações aqui, ó. Aí eu escrevo o texto que eu quero, coloquei SP de São Paulo, Maranhão, esse texto também eu tenho que completar, coloquei aqui, ó. Ok? Então coloquei as regiões que tem lá e coloquei a marcação onde elas devem aparecer, que é claro, nas opções corretas. Feedback combinado em múltiplas tentativas também nós já vimos. Vou salvar e vou visualizar. Então agora eu vou visualizar regiões brasileiras e dou uma pré-visualização. Então note que os quadradinhos vão estar na posição que eu devo arrastar. E como eles estão no mesmo grupo, todos aparecem na mesma cor, então eu posso errar. Ó. Então eu posso colocar Rio Grande do Norte aqui no lugar de São Paulo, ele vai aceitar. Se fosse grupos diferentes, ele não iria aceitar. Então eu vou colocar ó, as opções, ó, errando ali em São Paulo. São Paulo e Rio Grande do Norte. Então onde for São Paulo, eu vou colocar Rio Grande do Norte. Onde for Rio Grande do Norte, vou colocar São Paulo. Se eu mandar verificar, ele vai dizer que somente 4 estão corretas, né? Uma está errada. Então está perfeitamente funcionando. Então aí foi algumas questões, né, que o Moodle traz de diversas formas. Clicar, arrastar em cima da imagem, múltipla escolha, que é a mais difundida delas, né? Escolha resposta curta, ok? E várias outras questões. Então eu montei aqui o meu banco e agora eu iria montar o meu questionário. Antes de eu montar o questionário, eu vou mostrar um lance muito legal que a gente utiliza muito quando eu tenho múltipla escolha. Observa só, uma questão de múltipla escolha, às vezes eu tenho já um arquivo no Word que eu tenho várias perguntas e respostas lá, como por exemplo eu tenho aqui um preparado ó, com respostas aqui sobre o período aqui colonial do Brasil. Ó. Então eu tenho 12 questões aqui falando com a pergunta e com a resposta. Ó. Então eu tenho que fazer um por um lá, abrir a questão, colocar a pergunta, colocar a resposta uma a uma, dizer qual é a correta, fazer isso no Moodle. Ah, tudo bem, eu vou fazer isso só uma vez, depois eu vou poder utilizar várias outras vezes, mas mesmo assim, não teria uma maneira mais fácil de fazer? Tem. Vou dar um pulo do gato aqui. Eu poderia pegar essas questões aqui,
né? Dar um Ctrl T, né? Selecionando toda a questão, abrir o bloco de notas e colar tudo lá. Então eu iria colar tudo aqui no bloco de notas. Só que eu iria fazer algumas adaptações que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem que ser no bloco de notas. Então eu não ia colocar nenhum enunciado, não ia colocar nenhum número de questão, só a questão mesmo propriamente dita. Outra coisa, eu não devo quebrar, eu devo fazer com que o bloco de notas, ó, quebre sozinho. Ó. Por exemplo, a primeira questão lá, ó, é bem grande, a pergunta dela é bem extensa. É justamente isso mesmo, eu não quebro não. Eu faço com que ele vá até o fim e o próprio o próprio bloco de notas quebre sozinho. Então, se ele fosse maior ainda, ele viria aqui para a segunda linha. Então, o detalhe é esse. Claro que as perguntas menores não tem quebra. Fica por aqui mesmo. Mas então, eu não vou e não faço isso, ó. Para aparecer na minha imagem, quebrar, ó. Trazer a pergunta para baixo. Não faço isso nunca. Esse é o primeiro detalhe dessas questões para que eu possa arrastá-la para o mudo. Então, fiz isso, coloquei todas as questões lá, fiz as adaptações, tirei o número das questões, tirei o enunciado, só a pergunta mesmo propriamente dita. As respostas, aí aqui eu estou escolhendo 5 respostas, aí eu tenho que numerar, tenho que colocar a letra A, B, C, D e E, porque são 5, né? Seguidas do parêntese, as letras em maiúsculo, esse é o detalhe. E aí vem as respostas, aí resposta normal, e a resposta da questão para que o mudo já coloque ela como sendo 100% em inglês, ó, answer, e coloca qual é a alternativa correta, que é a questão A. Então, uma questão montada para eu poder arrastar, fica desse jeito, ó, sem quebra no bloco, com as opções aqui em maiúsculo com parênteses, então A, B, C, D, E, a resposta em inglês com uma alternativa em maiúsculo da resposta. Então todos eu fiz isso, separadas por um intervalo, né, de uma linha, todas eu fiz isso. Então eu tenho 12 questões aqui, ó. Outro pulo do gato é na hora de salvar. Então note que eu estou sem nome, ó. Vou salvar agora, ó. Então, arquivo, salvar como, ele tem que estar nessa codificação aqui, ó, UTF-8, UTF-8. E aí é um arquivo de texto, tudo bem. Eu vou colocar aqui como colonização. Então, olha só, UTF-8, colonização. Coloquei, vou colocar aqui no meu ambiente teste, colonização, e mandar salvar. Então, UTF-8, ok? Salvar. E fecho. Muito bem, vamos voltar ao mudo. Retornamos ao mudo, ó. E agora eu vou importar, ó. Clica aqui em importação. E aí ele tem aqui o formato, ó, formato dos arquivos. Ó. Dentre os formatos que tem, eu tenho um formato chamado Icon aqui. Ó. Esse formato é um formato simples para importar questões de múltipla escolha a partir de um arquivo de texto, que é o que nós temos. Ó. Então eu marco essa formação. A gente sempre importa a maioria desses no Icon ou XML, que é o formato do Moodle. Quando eu mando exportar aqui, ele gera um arquivo XML. Então, para poder importá-lo, eu marco aqui, ó, formato Moodle. Depois eu vou exportar todas essas questões, e aí vocês vão ver que ele vai criar um arquivo XML. Então, ó, formato Icon. Ok, formato Icon. Agora eu vou buscar o arquivo. Escolho o arquivo, que normal, né? Como faz a escolha de um arquivo aqui, colonização. Cliquei em abrir, enviar este arquivo, está aqui o arquivo. Eu vou mandar agora importar. Olha só, processando as questões de arquivo de importação, importando 12 questões. Ó. Veja que está tudo verdinho, ó, significa está correto. Ele vai conseguir importar.
Quando aparece alguma questão em vermelho, ele diz aonde está um erro. Aí você vai ter que voltar lá e corrigir esse erro, procurar o erro lá no arquivo, no bloco de notas, para poder carregá-la aqui. Ou você vai carregar com aquele erro, então aquela questão não vai vir. Só vai vir as questões que estão corretas. No meu caso aqui, as 12 questões estão corretas. Eu vou só continuar, ó. E aí, veja que ele importou tudo. Ó. Todas as questões estão aqui, ó. Ok? Importou na categoria padrão. Todas as questões estão aqui, ó. Então, se eu quiser identificar a questão, ó, visualizar, ó. Olha aí. A revolta de Beck aconteceu no estado brasileiro de... E aí tem lá as opções, ó. Então, trouxe tudo para cá. Aquela questão de você tem que fazer criar a nova questão, de múltipla escolha, escolher, colocar a pergunta, colocar cada resposta, dizer sempre, ele já fez tudinho. Olha que legal, né? Com um bloco. Ó. Aí, digamos que eu preciso dessas questões em outra disciplina minha. Todas elas. Então, vou selecionar, ó. Vou selecionar as questões. Desculpa, nem preciso selecionar, né? Eu vou vir aqui, ó, exportar, formato Moodle, tá vendo? Formato Moodle, eu vou exportar ela nesse formato, ó. Se eu quiser exportá-la no formato texto, ela vai vir como um bloco de notas, mas eu quero de Moodle para Moodle. Ah, sim, eu posso levar essas questões também para um outro Moodle. Digamos que eu dou aula numa faculdade e ela utiliza o Moodle também. E eu já tenho essas questões aqui no Instituto. Então, eu posso transportar essas questões via pendrive mesmo. Vai criar um arquivo. Chegando lá na minha sala virtual em uma outra instituição, eu posso resgatá-la, eu posso importá-la lá via pendrive. Então, ó, todas no ambiente de teste, então todas da categoria ambiente de teste, tem 17 questões. Você quer importar todas? Todas. Ok. Você vai exportar, ó, as questões para um arquivo. Pronto, ele fez um arquivo. Ó. Ele diz aqui, cuidado, tal, pode ser um arquivo. Não, tranquilo, manter. Está aqui o arquivo. Então, claro, ele está em downloads. Eu posso chegar em qualquer outro Moodle, mostrar na pasta. Vai estar o arquivozinho lá. Ó. Então, isso é o ideal também, que você faça esse banco de questões e deixe guardado na sua pasta essa exportação aqui, ó, esse arquivo no formato XML e se quiser também naquele formato AIC, formato de bloco de notas, ok? Então você pode importar também. Esse aqui eu posso importá-lo depois, eu posso vir aqui e importá-lo, digamos que eu estou em outra disciplina, aí eu venho aqui, ó, formato XML. Aí eu vou no download lá, ó, e pego aqui o formato. Pego o formato, mando enviar o arquivo, ó, mando importar, ó, ele vai trazer tudo, ó, tá vendo? Vai trazer tudo. Se eu der um continuar aqui, ele recarrega todas essas questões aqui de novo. Claro que eu não vou fazer isso para não ficar várias questões aí. Então, esse foi importar e exportar. Sim, João, tu já fez tudo isso e o questionário até agora, né? Então, montamos aqui o banco de questões, agora vamos para o questionário. Então, vamos lá em ambiente teste. Aqui na unidade 4 mesmo, podemos ativar a edição, adicionar uma atividade ou um recurso. Aí eu venho aqui em questionário. Muito bem, nome do questionário. Vamos colocar aqui prova. Vou dar o nome aqui, né? Prova, a duração do questionário, que dia vai ser, né? Quando que ele vai estar ativo. Podemos colocar aqui a partir já de hoje. Colocar já ativo desde ontem. Tá. A nota que ele vai ter, ok? A nota ela é importante no questionário, você vai ter que caracterizá-la aí, né? Então a nota de aprovação, vamos colocar aqui 10,
ok? Tentativas permitidas, aí você pode colocar o número de tentativas que o aluno vai poder fazer nesse questionário, né? Então, às vezes é um questionário de prova, eu coloco tentativa uma só e pronto, acabou, né? Aí layout, cada questão numa página, então ele vai vendo cada questão por página ali, comportamento das questões, misturar as questões, sim, e como comportam as questões, feedback, esse feedback é adiado, é o que vem depois, esse feedback será dado depois que ele terminar a prova. Então eu posso colocar aqui nas opções de revisão aqui, ó, após a tentativa que ele fizer, que no caso ali é só uma, ele vai ver acertos e erros. Ele vai ver a tentativa, acertos e erros, nota, feedback específico. Ele pode ver após a tentativa, ou você pode marcar aqui, como você quer um feedback adiado, só aparecer essas duas opções. Ó. Mais tarde, enquanto estiver aberto, então, você pode desmarcar todas essas tentativas aqui, e ele só vai ver aqui quando encerrar a duração aqui que você colocou. Então, ele vai fechar que dia. Então, se você deixar muito tempo aberto, aqui eu não coloquei prazo, ele só vai ver ao final, quando encerrar, quando eu marcar essa opção. Então, aqui é meio que intuitivo, né? Então, durante a tentativa, se eu quiser, aí aqui muda o tipo de feedback, ó, imediato, né? Então, se eu marquei aqui imediato, ele vai me aparecer aqui, ó, durante a tentativa, ele vai aparecer acertos e erros. Isso aqui não é muito legal, porque aí ele já vê, se ele tiver mais de uma tentativa, ele já vê qual que ele errou e aí vai marcar as corretas. Então, o professor avalia aqui de acordo com o que ele precisa aqui. Então, eu posso colocar aqui, como eu dei uma tentativa só, após a tentativa ele já vê acertos e erros, a nota, tá? Feedback final. Acertos e erros você pode tirar, né? Só a resposta... Acertos e erros, não. Acertos e erros marcado, mas a resposta correta você desmarca, para ele não falar para os outros, só as que ele acertou. Então você pode colocar aqui, ó, feedback você pode tramá-lo todo aqui. A aparência, nenhuma imagem, ok? Restrições extra, aqui se eu quiser colocar que ele faça uma outra tentativa, aí eu posso colocar uma senha e fornecer somente para ele. Feedback final, quando ele terminar, se ele obteve tantos por cento da nota, ele ganha 100%. Qual o feedback que você vai dar para ele? Parabéns, tal. Ou se ele conseguiu 50%, outro feedback, se eu quiser adicionar mais, ok? E aqui, o resto das configurações nós já sabemos. Então, fizemos de forma geral o questionário, agora vamos puxar as questões. Ó. Então, o questionário aparece assim para o professor, certo? Mas eu preciso clicar no questionário e mandar editar. Ó, quando eu clico em questionário, aparece aqui, ó, administração do questionário. Editar configurações, eu volto para aquelas configurações de duração, de tudo mais. Editar o questionário, eu vou editar trazendo as questões, porque tem um questionário, mas não tem ainda as questões que ele vai puxar. Então, vale 10 pontos, ó, ok? E eu quero adicionar. Adicionar as questões da onde? De um banco de questões, ó. Ou então eu vou criando a questão uma por uma, ok? Ou questões aleatórias tiradas do banco de questão, também pode ser. Do banco de questões, ó. Aí eu marco as questões que tem aqui, ó. Okay? Então, se eu quiser dar um ponto, eu marco 10 questões. Marco todas as questões aí, ó, adicioná-la. E aí, eu vou ter que dar a pontuação por cada questão que foi feita. Então, trouxe as 19 questões aqui, né? Mas eu não, porque eu não queira isso tudo. Então, já deu 34 pontos, né? Então, eu não quero isso tudo. Então, eu vou poder retirar.
Então, vou retirando as questões, ó. Então, essa foi pegando as questões todas do banco de questões. Eu poderia pegar aqui também no adicionar e incluir uma questão aleatória. Questão aleatória. Aí eu vou dizer, essa questão aleatória é bem legal. De onde eu vou tirar as questões, são 17 questões lá do ambiente teste, né? Qual o número de questões aleatórias? Eu vou colocar aqui 10, certo? E ele vai puxar todas as questões. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que aqui na categoria AMBI-teste padrão tem 17 questões, que ele coloque dessas 17, 10 para porque o banco sorteie 10 dessas 17. Isso aqui é o ideal. Essa questão aleatória é a ideal. Porque você pode ter um banco aqui com 100 questões e das 100 tirar 10. Aí o próprio banco vai fazer o sorteio dentro das questões que tem. Aleatoriamente ele vai buscar 10 questões e vai jogar na prova somente essas 10. Cada uma valendo um ponto, vai dar 10 pontos. Okay? É por isso que é importante também dividir em categorias. Que se você acha que o conteúdo dessas 100 questões tem algum conteúdo que você ainda não deu, então por isso que você divida as questões em categoria e mova somente para aquele questionário as questões que você está querendo, com mais algumas, é claro, para o banco fazer o sorteio. Então, coloquei 10 como opção, ao adicionar as questões aleatórias. Note que aqui, ó, ele não aparece as questões, é aleatório, certo? E ele vai buscar 10 das 17 que tem. Então, o banco vai jogar aleatoriamente. E o que pode cair uma questão para um aluno, diferente para o outro aluno. E aí, dentre as 10 que tem, ainda fazer uma misturada aqui, misturar as questões. Note que aqui bateu ó, o valor. Se o valor não tivesse batido, viria aqui, ó, e mudaria. Digamos que essa aqui vale 2 pontos. Então você daria 2 e dá um Enter. Não aperta de novo no lápis, não. Dá um Enter, que aí ele pega. Se você apertar de novo no lápis, ele não vai mudar. Então, 2. Aí note que aqui, ó, já está aparecendo 11 dos 10 da nota máxima que você deu. Então você vai ter que recalcular aqui, colocar alguma outra valendo menos, né? Ou fazer a correção. Um ponto, Enter. Aí deu 10, 10. Vejam sempre isso, está fechando a pontuação que você quer. Ok? Feito isso, coloquei as questões, estão aleatórias. Tá tudo ok. Tá batendo a pontuação, só gravo e saio. Só gravo e saio. Pronto, a prova está funcionando. No dia que está programado, vai acontecer a prova lá. Então, ó, ele pode previsualizar. Questionário agora, ó, já começa as questões aí. Ó. Então, tem 10 questões. E à medida que ele vai fazendo, ele vai avançando nas questões aí, ó. Ok? E vai dar o resultado imediato para ele também. Então vamos escolher aqui aleatoriamente aqui para ver o resultado final. Então à medida que eu vou escolhendo as opções aí, de forma aleatória, certo? Vou escolhendo as opções, ele vai montando meu questionário lá, e eu quero ver o feedback final. Então, finalizar a tentativa, ele viu lá que tem uma que não foi respondida, mesmo assim ele quer enviar tudo, pronto, aí já mostra, ó. Então, mostra as que estão erradas, correta lá, ó. Não mostra a resposta certa, só mostra o que ele errou, que nós marcamos, né? Não mostra a resposta certa aqui, senão apareceria o Maceió, que também apareceria marcando a certa. Então, tem como ele ver as que ele acertou
mas não tem como ele ver qual é a resposta certa, porque foi o feedback que nós marcamos lá, aquele feedback imediato, marcamos para que ele veja os acertos e erros, mas não a resposta certa, tá? Então tem como ele ver e tem como ele ver a nota também que nós colocamos, ó. Então ele atingiu aqui a nota de 3,167 lá, 32% da prova. Ok? Então, muito legal, um pouco extensivo aí, mas eu quis passar vários detalhes para vocês, aqueles detalhes lá do bloco de notas, muito legal aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Atividade Questionário. Até mais!